Glória a Deus. A correção lá em casa faz bem. Glória a Deus. Muito bem. E agora vamos continuar. Nós temos vindo a falar acerca de uma série sobre o que é o Evangelho. E hoje vamos para a 6ª lição e vamos então para o nosso texto base, Romanos, capítulo 1, versículo 16 e também o versículo 17. Esta é provavelmente a passagem que eu mais gosto na Bíblia, porque retrata bem, resume bem o significado do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos ler todos juntos, versículo 16, digam todos comigo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, não é? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora leio eu o versículo 17. Porque nele, isto é, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, digam todos comigo agora, mas o justo viverá da fé. Irmãos, o poder de Deus não está na política. O poder de Deus não está em algo que você possa imaginar que seja assim tão poderoso no mundo. O poder de Deus foi colocado no Evangelho de Jesus Cristo. E este Evangelho, segundo aqui o que a Bíblia diz, é para ser vivido. Muitas pessoas querem sentir Deus, querem viver uma fé de sentimentos, mas a fé não é para ser sentida, é para ser vivida, é para ser praticada. E quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e o cremos, então nós vamos colocar a nossa vida em conformidade com aquilo que nós cremos, que é o Evangelho. E nós, ao longo desta série, temos vindo a falar de vários segredos que Jesus compartilha na sua mensagem, porque o Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo para nós. É a mensagem de Deus para nós, para que nós possamos viver de acordo com ela. E hoje nós vamos falar algo muito interessante que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que a tentação não vem só do diabo. Quem é que está aqui que já foi pelo menos uma vez tentado? Reconhece que foi tentado a fazer alguma coisa? Só meia dúzia, o resto são todos fortes, glória a Deus. Claro que todos nós já fomos tentados, seja em que área for. E o Evangelho nos ensina como é que nós podemos reagir às tentações, quer do diabo, e hoje nós vamos ver aquelas tentações que não vêm do diabo, mas que é a própria vida que provoca certas tentações e que nós temos que aprender a reconhecê-las para que não caiamos nelas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. E nós vamos ler o versículo 13 e 14. Claro que muito se pode falar sobre tentações, mas hoje não é possível falar de tudo. Mas eu quero entrar numa área muito interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porquê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Primeira coisa que eu vejo aqui logo é que as tentações que vêm até nós nunca vêm de Deus. Porque Deus não pode tentar ninguém. Não é o que a Bíblia diz aqui? Mais, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, veja só, atraído e engodado pela sua própria
Concupiscência. Bem, o que é que isto quer dizer? Nós, seres humanos, temos uma componente que se chama desejo, ou desejos, não é? Todos nós temos desejos. Nós somos seres emocionais. Choramos, rimos, sentimos coisas, por isso é que hoje muito cristão anda à procura de sentir coisas quando é pela fé que se vive e não por sentimentos. E também quero dizer a vocês que não tem mal nenhum nós sentirmos desejos. O desejo de um bom cozido à portuguesa, desejo de uma viagem, desejo de seja o que for. Mas existem certos desejos, principalmente aqueles que se tornam fortes e descontrolados, que a Bíblia chama a isso de concupiscência. O que é concupiscência? São estes desejos descontrolados, estes desejos fortes. E estes desejos em nós, por vezes, tornam-se um engodo, uma armadilha. Nós somos atraídos por estes desejos, por esta concupiscência sobre alguma coisa que nos é proposta. E nós, se não soubermos ter controle sobre isso, caímos na tentação. E quando se cai na tentação, gera pecado. E quando o pecado é consumido, gera morte. Que é o que a Bíblia diz aqui. Logo a seguir no versículo 15, diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Então, o Evangelho nos ensina a ultrapassar essas tentações, a vencê-las. E há aqui um dado curioso também, no versículo 12 aqui de Tiago, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. E é engraçado que às vezes nós olhamos e pensamos assim: eu sou tão atentado. Mas se você vence a tentação, a Bíblia diz que você é bem-aventurado. E é até quando você passa nas provas da vossa fé, diz que você recebe prémio, glória a Deus, prémio de Deus. Então, se há aqui pessoas que são muito tentadas, desde que você não caia nelas, glória a Deus, porque você é mais que vencedor, porque Deus está consigo, e você sabe ter controle sobre os seus desejos, que muitas vezes são muito emocionais. Como eu disse há pouco, nós como seres humanos somos tentados pela atração destas emoções fortes, destes desejos. E nós muitas vezes somos enganados porque decidimos pela emoção e não pela razão. Este é que é o nosso problema. Nós decidimos muitas vezes pelas emoções e não pela cachimónia, pela cabeça. Sabe uma coisa, amados? Jesus, ele foi uma pessoa que, apesar de ele chorar e de rir e de louvar também a Deus e tudo isso, ele sempre foi uma pessoa muito racional. Nós achamos que Jesus foi uma pessoa assim muito espiritual, aleluia, sempre com os pelos no ar, não é? Oh, glórias! Não, Jesus foi uma pessoa racional. Ele um dia virou-se para os discípulos e disse assim: qualquer que quiser ir para uma guerra, não se meta na guerra sem primeiro fazer as contas e ver com quantas pessoas é que vai para a guerra, que estratégia é que vão usar para ir para a guerra, e por aí fora e por aí diante. Ele também chegou e disse assim: ninguém se ponha a construir uma torre sem primeiro fazer as contas para saber se há dinheiro para acabar a construção. Então Jesus era um ser racional. Deus nos deu uma cabeça e um cérebro para pensar. Mas nós somos muito levados pela emoção. Veja, por exemplo, os anúncios na televisão. É tudo apelo às emoções. Tu precisas disto. Um telemóvel novo. Oh. E agora nesta época do Natal, não é? Tudo apela às emoções. E normalmente, uma pessoa que é muito descontrolada pelas emoções, normalmente, 99,9% de quem é muito descontrolado emocionalmente também é descontrolado nas finanças.
Por isso que o dinheiro é espiritual. Porquê? Porque quando nós encontramos uma pessoa muito descontrolada com o dinheiro e não sabe gerir o dinheiro, normalmente são pessoas que emocionalmente também são descontrolados. E, pastor, e o que é que a gente faz? O Evangelho nos ensina. Nos ensina a vencer. O Evangelho é um estilo de vida que nos ensina a ultrapassar a tentação desse descontrole emocional. Posso ouvir um amém? Quando falamos de tentação, existem dois grandes agentes aceleradores da tentação. Um dos agentes mais conhecido da igreja é o diabo. O diabo acelera-nos muito. Porque o diabo sabe as nossas fraquezas, sabe onde nós não somos tão fortes, e ele volta e não volta, nos tenta por ali. Ele entra por ali. Por isso ele tentou Jesus. O latoso foi tentar Jesus. Mas Jesus venceu. Mas existe um outro acelerador que não é o diabo. Não é o diabo, presta atenção, porque às vezes nós queremos atribuir ao diabo tudo. E que muitas vezes é este acelerador que mais tenta do que o diabo. E qual é este acelerador? É o acelerador das propostas boas da vida. Digam comigo, as propostas boas da vida. E Jesus em tudo foi o nosso exemplo. E nós vamos ver daqui a pouco um exemplo que aconteceu com Jesus, em que ele teve das maiores tentações de todas que vocês possam imaginar, e que não foi o diabo que o tentou, mas que foi uma proposta boa da vida. Você sabia que existem tentações, assim entre aspas, boas? Nem tudo vem do mal. Há coisas que são boas, não é? Existem coisas boas, existem pessoas boas, existem trabalhos bons, existem causas boas, mas nem todas são aquelas certas para ti. Aleluia. Diga comigo, oh glória. Sabe que nós não somos só desviados somente pelas coisas más. Nós podemos ser desviados pelas coisas do bem. Deus tem um foco para si. Mas vão sempre aparecer, não só o diabo, mas outro agente acelerador, de tentar tirar você do foco daquilo que é o pilar principal, mestre, que Deus quer para a tua vida. Jesus tinha uma chamada, Jesus veio com um propósito desta terra, e ele sofreu a maior tentação de todas, mas que não veio do diabo. Veio de uma proposta absolutamente, eu diria quase que irrecusável. Diga comigo, glória a Deus. E assim, mas onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia? Está no Evangelho? Abra a sua Bíblia em João, capítulo 12. João 12. Vou pedir ajuda à minha esposa, que ela tem jeito para estas coisas. Obrigado. João capítulo 12, nós vamos ler aqui uma parte, são 32 versículos, e não vamos ler mais versículos nenhuns hoje na Bíblia, não sei estes 32 agora. João 12, do versículo 1 ao versículo 32, e nós vamos ler, ela vai ler, vocês vão estar atentos, acompanhando na vossa Bíblia, e tentem fixar ao máximo alguns pormenores que são absolutamente importantes nesta leitura, que faz toda a diferença, ok? Então, todos preparados? João capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 32.
Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátil de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem, assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido de que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido o trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, após termos lido estes 32 versículos, quero aqui aproveitar para mostrar-vos o cenário desta passagem. Este é um cenário de festa
e ao mesmo tempo de uma grande conspiração. Porque Jesus tinha acabado de fazer um grande sinal, ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E as pessoas estavam, a população, uma boa parte delas estava ao rubro, estavam felizes por esse acontecimento. Quem conhecia Lázaro e a família de Lázaro, toda a gente estava em polvorosa e eles passavam a palavra uns aos outros. O próprio Lázaro, diz aqui a Bíblia, que havia uma parte dos religiosos que conspiravam nas esquinas para matar Lázaro. Eles queriam matar não só o Lázaro, mas a Cristo também. Porque Lázaro e aquilo que lhe aconteceu estava a atrair muitas pessoas a crerem em Cristo. Então havia este ambiente de festa, mas ao mesmo tempo um ambiente terrível de conspiração, de murmuração, de cuscovilhice. É um ambiente pesado, irmãos. A gente pensa assim, mas está todo mundo atrás de Cristo. Pois é, mas havia todo este ambiente à volta de Jesus Cristo. Inclusive até ele tinha um que era ladrão. Conforme nós lemos ali na passagem, Judas. Então Jesus estava rodeado por um lado de pessoas que o gostavam, alguns deles gostavam dele por interesse e outros o odiavam a tal ponto que conspiravam a morte de Jesus Cristo. Isto é um ambiente terrível. Provavelmente muitos de nós já passamos por lugares, quer de trabalho, quer de família, quer seja o que for, em que nós encontramos ambientes assim pesados. Por um lado há pessoas que gostam de nós, mas por outro lado tem pessoas que conspiram contra nós. Querem o nosso mal, são invejosos. E nós estamos muitas vezes ali naquele lugar e pensamos, meu Deus, onde é que eu estou? E de repente surge uma proposta. E a proposta veio da Grécia. A Grécia, uma nação naquele tempo grandiosa, onde a democracia e os filósofos e todo o pensamento humano estava no apogeu. E a fama de Jesus Cristo se tinha espalhado. Já naquela altura, irmãos, já havia Facebook. Toda a gente sabia a história de Jesus. O Instagram, Lázaro ressuscitou. E então todo o pessoal daquela altura passavam a palavra uns aos outros. A fama de Jesus Cristo foi-se espalhando e chegou à Grécia. Porquê? Porque olha aqui assim, no versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estávamos em vésperas de celebrar a Páscoa. E os gregos vieram da Grécia para adorar. Não dizem a palavra adorar? Porquê? Porque já naquela altura já havia gregos que acreditavam no Deus de Abraão. E eles vinham de propósito de Jerusalém, como hoje. Muitos muçulmanos vão a Meca para adorar. Muita gente vai a Fátima para adorar. Naquela altura, as pessoas vinham a Jerusalém pelo tempo das festas para adorar o Deus de Israel. Então já havia um grupo de pessoas na Grécia que criam nesse Deus, mas que também já tinham ouvido falar de Jesus Cristo. E diz que eles queriam falar com Jesus. Diz aqui assim no versículo 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus soube disto. Jesus soube, porque André e Filipe foram falar com Jesus. Você imagina o que é, por exemplo, uma pessoa, um executivo, não é, que tem os seus secretários. Olha, eu quero falar com o teu patrão. E muitas vezes, eu sei, porque eu já trabalhei muitas vezes nesses setores assim, de ser executivo e trabalhar para outras pessoas, muitas vezes eu digo assim: o que é que você quer falar com o patrão? Eu quero falar sobre este assunto assim, 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 assim. E nós vamos ter com ele.
Olha, está ali umas pessoas que querem falar consigo. Assim. E aquele assunto que os gregos queriam falar com Jesus, nós não sabemos, as Escrituras não dizem que assunto é que era, mas foi um assunto que perturbou Jesus Cristo. Porque ele diz, a minha alma está perturbada. Diz aqui assim, no versículo 27, digam todos comigo, agora a minha alma está perturbada. Está o quê? Perturbada. Sabe o que é o significado de perturbação? Perturbação é mudar, alterar a ordem, é tornar alguém abalado, é interromper algo. Quando vem algo para nos perturbar, esse algo quer nos interromper algo que nós estávamos a fazer. É muitas vezes também fruto de tentação de nós perdermos a serenidade. É mudar as regras do jogo. Isso é perturbação. E a alma de Jesus Cristo foi perturbada com a vinda destes gregos. E você diz assim, pastor, o que é que será que eles proporam a Jesus? Ou propuseram a Jesus? O que é que terá sido? A Bíblia aqui não diz, não há nada aqui dentro da Bíblia que fala disso. Mas existem historiadores, principalmente pessoas muito conceituadas, que estudaram sobre este assunto e encontraram nas igrejas ortodoxas gregas escrituras sobre este episódio. Naquele tempo havia um rei na Grécia, o rei Hadessa, que ouvia falar de Jesus e gostava dele. E eu posso aqui, agora vou apenas falar algo que é o que eu acho, o que eu creio e aquilo que estes historiadores nos transmitiram sobre este episódio destes gregos. Este rei Hadessa gostava imenso de Jesus Cristo, tinha ouvido falar dele, mas ele também tinha percebido, ele percebia que Jesus estava num lugar em que ninguém dava o devido valor a ele. Jesus não era valorizado, ele percebeu isso, ele não era valorizado na terra dele. E ainda por cima havia um clima de conspiração, e ele pensou, qualquer dia matam um homem, mas nós gostamos dele. Aquilo que ele fala é algo que vai revolucionar a Grécia. Porque os gregos estavam muito avançados na questão das filosofias, das doutrinas, e aquilo que Jesus falava, o Evangelho de Jesus Cristo revolucionou o coração dos gregos. E eles estavam apaixonados pela mensagem de Jesus. E o rei Hadessa pensou assim, este homem aqui na Grécia vai virar o guru espiritual de toda esta humanidade. É como se aquela proposta fosse uma proposta a Jesus. Jesus, vem conosco, vem para a Grécia, vem com os teus discípulos. Por isso eu quase que posso imaginar o Filipe e o André. Uau, a nossa vida vai mudar. Quantas vezes eles maltratados, odiados pelos seus, num clima hostil, num clima complicadíssimo. E veio aquela proposta dos gregos a Jesus. A minha alma está perturbada. Mas olha o que é que Jesus diz aqui no versículo 23. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Isto é, ele teve o conhecimento seguinte, agora é a hora de terminar aquilo para aquilo que eu vim fazer. Agora, mais do que nunca, eu reconheço que eu tenho que fazer aquilo para o qual eu fui enviado para ser feito. E ele depois diz assim, versículo 24, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
ele só, mas se morrer, aliás, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele está a falar do quê? Está a falar da chamada dele, da morte dele. Ele tinha que morrer. O mundo não entendia. Provavelmente esse tal rei queria tirá-lo deste sofrimento, porque o rei, provavelmente, pelos seus emissários, tinha entendido que era um clima de conspiração muito grande que se vivia em Israel daquele tempo, quando Jesus andava de um lado para o outro pregando o Evangelho. Desde o primeiro minuto que Jesus começou a pregar o Evangelho, este clima de conspiração pairava sobre a vida de Jesus. Era um clima de morte. Os religiosos tinham raiva deste Evangelho. Mas quando os gregos foram ter com ele e o anunciaram, queriam falar com ele, diz que Jesus abriu o verbo e disse assim: eu tenho mesmo que acabar o que eu vim fazer, porque a tentação está a ser forte. Isto está na hora. Se eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não sei se me aguentaria. Porque a tentação é forte. Já viu que era uma vida boa na Grécia? Um grande casarão, carros, choferes, mordomias. Já viu que era? A proposta foi de tal maneira que os emissários, o André e o Filipe, iam com os joelhos a tremer. Ai, saiu-nos o totolote. Aleluia. Mas Jesus começou a dizer e disse: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. Por isso ele começa a ministrar: olha, há muita tentação que parece tão boa, tanta coisa boa para salvar a nossa vida, mas quem tentar salvar pelo lado errado, vai perdê-la. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me serve, ele começa a dizer: olha, vocês querem me servir, então sigam o meu exemplo. Sigam-me. Aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Isto é, para onde for eu, venham comigo. Nem que seja para caminhar no vale da sombra da morte, mas venham comigo. Muitas vezes nós caminhamos nos vales da sombra da morte da vida. Muitas vezes nós trocamos a glória deste mundo. Tudo isto te darei se me prostrares. Se prostrado me adorares. E depois ele diz assim: e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas eu vim para esta hora. Ele pensou assim: o que é que eu vou dizer? Vou dizer a Deus para me salvar? Mas eu vim por causa disto. Eu tenho que morrer mesmo. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim. Alguns pensaram assim: Deus foi consolar. Não, foi por amor a eles, para eles perceberem, porque Jesus já sabia para o que vinha. Mas era para dar segurança ao coração daqueles que queriam seguir a Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Amados, qualquer coisa que venha carregado do bem, mas que nos desvia daquilo que nós queremos e daquilo que nós somos, isso acarretará mal para nós. Irmãos, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu consigo, mas eu já tive momentos na minha vida em que me foram propostas coisas em que eu não dei atenção, aceitei essas propostas e quando passado algum tempo dei por mim a ser um defensor daquilo que era indefensável. Nós não podemos defender mentiras. Você imagina que está a trabalhar, seja em que área for, ou lhe é proposto qualquer projeto e você se torna
ali um defensor de uma coisa, de uma causa que você, na verdade, no íntimo não crê nela. Mas você tem uma vida boa, tem um bom salário, tem uma boa casa, tem um bom carro, tem um bom de tudo. Mas ao mesmo tempo aquilo que você está a dar à sua vida, está a dar o seu tempo, está a dar a sua energia, a sua saúde, é tudo menos aquilo que é você. Então se você está num lugar que é tudo menos aquilo que é você, então você está no lugar errado. A proposta é boa, mas você caiu no desejo de um carro novo, numa casa nova, em troca, e se vendeu a alma. Às vezes nós criticamos as prostitutas que se vendem lá fora, vendem o corpo delas, e muitas vezes, sem querer, muitos dos seres humanos não se prostituem no corpo, falam mal das prostitutas, mas prostituem-se na alma, vendendo as suas crenças em troca de um prato de lentilhas, em troca de uma vida boa. Os gregos, provavelmente, a Bíblia não é específica, mas de certeza que tinham preparado para Jesus uma vida muito boa. Anda daqui, sai desta terra, vem para aqui. Aqui tu vais ser tratado que nem um rei. E o que aconteceu? Jesus disse, não, é a hora de eu ser glorificado, está na hora de terminar aquilo para que eu vim fazer. Aleluia. Amém, irmãos. Esta é das tentações mais terríveis. E agora, para terminar, para vos ajudar, o seguinte: nem tudo o que a vida nos propõe também é mau. Há coisas que nós temos que aceitar porque nós temos que viver. A vida traz oportunidades boas. Mas há um sinal muito importante, que muitas vezes nós temos esse sinal e nós não damos atenção a ele. E aceitamos muitas vezes propostas boas e depois mais tarde a gente vê, mas para que é que eu fui aceitar isto? Onde é que eu estou metido? E às vezes fica difícil depois de sair delas. Mas existe um sinal, porque Deus, para nos ajudar na sua infinita misericórdia, nos dá sinais. E o sinal mais forte que existe para você tomar uma decisão, seja ela qual for, é se vem sobre si perturbação. A perturbação é algo que é para nós um sinal. Porque quando eu estou diante de uma proposta que é quase irrecusável, é tão boa que às vezes até é boa demais para ser verdade, mas se aquilo me perturba dia e noite, não consigo dormir a pensar, mas qualquer coisa que não bate certo com o discurso daquela pessoa. E você que está perturbado com a situação, mas volta e não volta, lá vem os amigos, não é? Que ele não é por mal, mas vêm aqueles amigos que sabem da história e dizem assim, isso é uma boa oportunidade para ti, agarra com unhas e dentes. E tu agora estás numa fase difícil da tua vida, e isso vai tirar você de um sufoco que tu nem imaginas. E vem aquela coisa, e sabes, e vais ter uma mordomia, vão-te dar um carro novo, vão fazer isto, vão fazer aquilo, e vem aquelas propostas, e nós, ao mesmo tempo, ficamos perturbados. Há uma perturbação. Jesus teve essa perturbação na sua alma. Ele percebeu, está a chegar um ponto, é preciso eu morrer, eu tenho que morrer. Por isso é que Jesus dizia, os discípulos nunca entenderam isto, a hora é chegada e tem que ser agora. Senhor, não morra já, tu fazes uma grande falta aqui. Não, tem que ser. Faz lembrar um juiz, uma história muito interessante, um juiz americano que nunca se corrompeu no sistema, mas ele chegou um dia que ele meteu a reforma antecipada e toda a gente estava admirada e dizia assim, mas você, doutor, é uma pessoa tão fantástica. E ele diz assim, está a chegar a um ponto que eu não estou a conseguir resistir a tanta tentação, a tanta proposta. Eu tenho que sair, porque senão eu vou-me corromper. Vai chegar o dia que eu vou-me corromper. E
E esta situação da perturbação, grande sinal. Eu quero terminar com Atos 16. Atos 16. E tem aqui uma história muito engraçada. Vocês conhecem esta passagem, Atos capítulo 16, versículo 18. Foi quando Paulo teve um sonho para passar para Macedónia. Ele chegou lá, evangelizou algumas mulheres. Entretanto, havia lá uma mulher que ela servia homens adivinhando e dava muito lucro a esses homens. E esta mulher, todos os dias, falavam bem de Paulo e dos discípulos. Diz aqui assim no versículo, até podemos ler o versículo 16, diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Uma propaganda fantástica. E o versículo 18 diz: e isto fez ela por muitos dias. Quantos dias? Muitos. Durante muito tempo ela fazia isto. E parecia tudo tão bom, tudo tão normal. Mas Paulo, agora veja, perturbado, Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo todos os dias ia para a igreja para orar. Aquela mulher vinha sempre com aquela boa intenção de ajudar, por uma propaganda enorme. Mas havia qualquer coisa que mexia ali. Ai, quem é que já teve estas coisas, né? Podemos ter isto, por exemplo, podemos ter isto em relação a uma igreja, em relação a um pastor. Podemos ter isto, e veja, a igreja é uma coisa boa. Os pastores supostamente deviam ser gente boa. Podemos ter isto em relação a um emprego. Podemos ter isto em relação a uma pessoa, a um empregado. Podemos ter isto em relação a muita coisa, assim. Epá, aquilo parece que não casa, como é que é? A gota com a perdigota. A bota com a perdigota. Isto para inventar. A bota pela perdigota. E estamos nisto assim, e a gente tem aquele sentimento, aquela perturbação, a gente não consegue, a dia e noite, a pensar naquilo assim: epá, qualquer coisa estranha. Qualquer coisa estranha. Eu não sei o que é. Olha, eu vou dizer que sim, mas eu não sei o que é. Mas olha, vou-me aventurar. Depois a gente passa e dizemos assim, passado uns tempos: mas porquê é que eu me meti nisto? Porquê é que eu me meti nisto? A todo o tempo estava lá. Alerta. O alerta estava lá. Nós é que não damos ouvidos ao alerta. Para mim, agora com isto, para terminar, a dizer o seguinte: irmãos, também não podemos ficar desconfiados de toda a gente a toda a hora, senão a gente não vive. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Quando nós somos confrontados, quando nós somos confrontados com situações que parecem tão boas, tão fantásticas, mas se aqui não bate, se aqui há perturbação, então, meu amado, vamos fazer o que Jesus nos aconselha: siga o seu caminho. Siga o seu caminho. Não perca o foco que Deus te deu. Não percas o foco que Deus te deu. Porque tu tens uma chamada de Deus para a tua vida. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que tu nos tens transmitido através das Escrituras para nós. E ajuda-nos